Messias veio salvar-nos, veio libertar-nos, não no sentido político, mas no sentido mais profundo, mais cósmico, veio resolver um problema gravíssimo, não é? Mas veio também fazer um trabalho social, portanto faz parte da lista de tarefas importantes para o seu ministério. Ele procurava primeiro mitigar as necessidades das pessoas e depois então pregava-lhes o Evangelho. E às vezes nós encontramos alguma vertente dentro do cristianismo que não é necessária preocupação com as necessidades sociais das pessoas. E estamos apenas interessados em proclamar o Evangelho. E Jesus mostrou esta necessidade holística de poder responder a todas as necessidades. Não há problema em sermos ricos, porque quem nos concede a riqueza é Deus, quando é uma riqueza honestamente adquirida. O problema é o que é que nós fazemos com a riqueza, como é que nós lidamos com a riqueza, qual é o lugar que a riqueza tem nas nossas vidas. Neste programa, neste talk, contaremos com um novo convidado, Emanuel Esteves. Eu sou Dário Santos e serei o vosso anfitrião. O nosso convidado, Emanuel Esteves, é médico de profissão e exerce um ministério na sua igreja local relacionado com a área da educação adventista. Emanuel, seja bem-vindo ao programa Visão. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e cumprimento todos os nossos seguidores. Na visão geral deste programa, nós iremos dar ênfase à obra bíblica da assistência social, através do tema Fazer Bem a um destes meus pequeninos. Fazendo um zoom, nós vamos analisar vários exemplos bíblicos na sua relação com os pobres e verificaremos modelos sustentáveis para ajudar os necessitados. Como introdução, eu gostaria de trazer até vós rapidamente uma breve história. Um jovem estudante, no verão, procurava vender livros para subsidiar os seus estudos. Ele foi batendo a várias portas e, infelizmente, as respostas eram todas negativas. Numa delas, inclusive, até convidaram-no a trabalhar, chamando-o malandro. Ele estava já desanimado, desesperado, até que bateu à porta de uma senhora idosa. E estava um dia de muito calor. Ele apresentou os seus livros e a senhora idosa disse: olha, eu não tenho forma de pagar estes livros, mas poderia ajudá-lo em tudo aquilo que necessitar. E o jovem disse: eu gostava de beber um copo de água fresco. Já era uma grande ajuda. E a senhora foi ao frigorífico e, em vez de trazer um copo de água fresca, trouxe um copo de leite fresco. E ele saciou-se naquele momento. Passados uns anos, na mesma cidade, uma senhora idosa estava internada num hospital. Foi intervencionada e não tinha forma de pagar a sua cirurgia. Mas mesmo assim, o sistema de saúde intervencionou-a. O médico, depois da cirurgia, foi visitá-la ao quarto, perguntou-lhe como é que ela estava e disse que alguém teria que pagar essa conta. E a senhora começou a chorar, as lágrimas caíam nos olhos e ela dizia: eu não tenho meios para pagar esta conta. E aquele jovem médico disse: não se preocupe, a sua conta foi paga há uns anos atrás com um copo de leite fresco. Aquele jovem tornou-se médico e teve a oportunidade, médico cirurgião, de devolver o ato de beneficência que aquela senhora teve para com ele. Como leitura introdutória, nós encontramos em Mateus 25:34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É verdade que o texto não está a fazer apologia de direita nem de esquerda, mas obviamente está a fazer uma separação daqueles que vivenciavam a obra social. O movimento adventista tem um ênfase na parte profética e obviamente que aceita a questão catastrofista, mas também redentora da vida de Jesus. E por vezes nós encontramos alguns crentes que acreditam que a Igreja, por esta visão, não terá uma responsabilidade social. Mas nós sabemos que não é assim. A Bíblia fala frequentemente dos pobres, dos estrangeiros, das viúvas, dos órfãos e que nós encontramos também no nosso contexto. Emanuel, será que nós podemos relacionar a vida e o ministério de Jesus com todo este tema que estamos a falar? Em absoluto. Na verdade,
quando ele fala destes meus pequeninos irmãos, que é o título do tema que estamos a abordar, ele está-se a referir a quem, não é? É isto que é importante nós retermos. E esses pequeninos irmãos são precisamente os mais desamparados, os que mais carecem de ajuda, de auxílio. Então entram, e de acordo com o que era o status da época, precisamente os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eram pessoas que eram deixadas à margem pela sociedade e que, portanto, tinham carências acrescidas em relação à população geral. Agora, em que sentido é que a missão do Messias incluía esta vertente social? É a nossa questão. Naqueles textos que foram lidos há momentos por ti, se nós avançarmos ao versículo 40, nós vamos ver já aqui um acrescento de ideias, e que é: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que significa que, e se nós formos ver depois como é que foi a atuação de Jesus Cristo enquanto nesta terra, ele dedicou uma especial atenção a este tipo de população. E, portanto, digamos que isto faz parte da job description do seu ministério como Messias. Portanto, o Messias veio salvar-nos, veio libertar-nos, não no sentido político, mas no sentido mais profundo, mais cósmico. Veio resolver um problema gravíssimo, não é? Mas veio também fazer um trabalho social. Portanto, faz parte da lista de tarefas importantes para o seu ministério. Emanuel, pegando aqui nesta questão messiânica que tu mencionaste muito bem, Jesus Cristo, como era seu hábito, ia à sinagoga, ia à igreja, e o Azam, que seria o oficial de serviço, a dada altura pegou nos rolos da Escritura para poder ler, e leu o texto de Isaías 61, 1 e 2. É muito interessante. De que forma é que este texto nos remete à missão messiânica de Jesus Cristo em função da expectativa que tu mencionavas há pouquinho? Respondo da mesma forma, totalmente. Lá está a tal descrição das tarefas necessárias a esta atividade, não é? Este texto dá-nos aqui uma ideia, é que não foi por acaso, não foi ao calha, que Jesus leu este texto. Nem foram os líderes da sinagoga que lhe disseram: olha, lê este texto. Simplesmente entregaram-lhe o rolo e diz: agora lê. E ele pegou no rolo e abriu exatamente neste texto. E foi este o texto que ele leu. E que descreve essa ação social, essa missão de apoio, de auxílio aos mais desamparados. Na época eram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Enfim, nos nossos dias também temos pessoas que são particularmente vulneráveis e que na sociedade carecem de uma atenção especial, como é o caso dos desalojados, os refugiados, os migrantes. São pessoas que têm necessidade, pelo menos durante algum tempo, até que a sua vida se possa, enfim, organizar de uma forma mais saudável e mais equilibrada, eles carecem de um apoio especial. E, portanto, nós temos, como cristãos, seguindo o nosso mestre, que aplicou a si próprio, quando fez a leitura, ele aplicou a si próprio este texto, nós temos também a mesma missão, imitá-lo também nesta função. E o que é curioso é que, pela prática, isto não foi só quando foi à sinagoga e leu Isaías, mas pela prática, Jesus dedicou sempre uma especial atenção a estas pessoas, os doentes. Temos uma lista interminável de milagres, às pessoas aflitas, com problemas que procuraram em determinados momentos para obterem um conselho, uma ajuda, e Jesus sempre teve tempo especial de qualidade para essas pessoas. É muito interessante. Podemos dizer então que Jesus, como principal personagem do cristianismo, ele é o exemplo máximo de responsabilidade social,
porque, e como dizias há pouquinho, ele procurava primeiro mitigar as necessidades das pessoas e depois então pregava-lhes o Evangelho. E às vezes nós encontramos alguma vertente dentro do cristianismo que não é necessária preocupação com as necessidades sociais das pessoas. E estamos apenas interessados em proclamar o Evangelho. E Jesus mostrou esta necessidade holística de poder responder a todas as necessidades. É verdade, mas quando assim fazemos, nós não estamos a pregar o Evangelho. Estamos a passar intelectualmente o Evangelho, porque a pregação do Evangelho implica uma vida prática defendendo estes valores. E esta piedade prática que o apóstolo São Tiago também refere no capítulo 1 e no versículo 27, que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Muito interessante. Na segunda-feira, nós temos aqui um outro tema relacionado com a provisão de Deus para os pobres. A obra de assistência em Israel, social, era coletiva e individual. E nós vimos através de várias práticas, como por exemplo a questão de a cada 7 anos permitisse que a terra descansasse. O ano sabático, o ano sabático, nós dizemos comumente, ou na respiga, ou no direito do faminto poder alimentar-se a partir do alimento providenciado por outras pessoas. E as Escrituras ensinam-nos a ser proativos na caridade, uma vez que esta é parte da religião pura, imaculada, defendida pelo apóstolo São Tiago. É verdade que é-nos introduzir também um conceito sobre o Redentor, sobre o Goel, e neste sentido cada israelita é convidado a ser um Goel. O Goel estava convencionado a ajudar um familiar pobre, marginalizado, que estivesse numa situação de miséria, ou até segundo a lei do levirato, a poder casar até com uma viúva que não tivesse filhos, porque a fragilidade das mulheres naquela época era qualquer coisa de extraordinário. Na realidade, os homens da época até tinham uma oração. Eles diziam: obrigado porque eu não nasci gentio, obrigado porque eu não nasci escravo e, sobretudo, obrigado porque eu não nasci mulher. Patriarcalismo é duro, machista. isso é muito duro. Não é? E as mulheres ficavam numa situação de grande fragilidade. Em contraste, mesmo em tempos mais modernos, nós encontramos no final, no início do século XIX, o chamado darwinismo social. E este darwinismo social pensava-se que era baseado num imperativo moral em que sobreviveria o mais forte. Então não havia qualquer responsabilidade social para com os pobres e os marginalizados da sociedade. E se nós fizermos um paralelismo com o povo judeu, a dada altura, os coletores de impostos, os saduceus, os fariseus, vendiam, portanto, esta ideia de que ajudar os pobres e os fragilizados não era a vontade de Deus, não era a vontade de Deus. E por isso Jesus teve que vir inverter este paradigma, como muitos outros. Mas como é que o Evangelho, no sentido em que Cristo morreu por todos, pode impactar na questão da universalidade de alcançar toda a gente? Será que nós encontramos base teológica para este alcance total? Eu volto a dar a mesma resposta, totalmente. Parece que não sei outra palavra, não é? Eu gostava só de ir buscar aqui um aspecto curioso, porque não era só os necessitados, não tinham necessidades só de 7 em 7 anos. Então, qual era o plano estabelecido por Deus através da organização financeira e económica do povo de Israel antigo? Qual era o plano que Deus tinha para satisfazer as necessidades diariamente desta população mais carenciada? Isto é muito interessante, porque havia de facto o ano sabático, portanto era um ano em que os agricultores não cultivavam, não semeavam, mas havia muitas sementes que germinavam e eles não colhiam, deixavam tudo o que aparecesse espontaneamente para poder ser colhido pelos órfãos, pelas viúvas, pelos estrangeiros, enfim, aqueles mais suscetíveis, não é? Mas todos os anos havia uma providência para estas pessoas. E é muito interessante, isto está na Bíblia e é um projeto social com o qual nós devíamos aprender hoje, não é? Porque a ganância do ser humano leva a que isto não se faça e é uma pena. Então, o que estava determinado é que os cantos dos terrenos que eram cultivados, por exemplo, das searas,
não se fazia colheita desses campos. O dono daquela seara não colhia o que estava nos cantos. E isso era deixado precisamente para os mais necessitados e com particular destaque para os estrangeiros. Mas não era só, e tanto no ano sabático como anualmente nos cantos das searas e dos terrenos cultivados, havia outro conjunto de seres que eram beneficiados. E isto é muito interessante, porque hoje nós vivemos uma época em que, algumas vezes até com um certo exagero, se dedica especial atenção aos animais. E o que a Bíblia nos diz quando descreve é que essa comida que aparecer nesses cantos ou durante o ano sabático também era para que os animais do campo se alimentassem. Ou seja, há aqui uma perspectiva ecológica, uma perspectiva que tem que ver com o ambiente, não só para o descanso da terra e para menor quantidade de emissões, porque há culturas que fazem emissões, não é? Nocivas. Portanto, há aqui uma preocupação ecológica, ambiental e natural para com os animais. Ou seja, isto responde à pergunta: era total, era para toda a gente? Era para toda a gente, incluindo os animais e o ambiente. Então, Emanuel, esta noção de pegada ecológica que mencionamos nos nossos dias tem já inspiração na Bíblia, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Creio que não é assumido, não é? Mas no fundo, se nós formos à Bíblia, nós encontramos estes princípios até de uma forma muito mais amorosa e menos fria, menos guerreira do que aquela que hoje em dia, infelizmente, é associada. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade de consumo e essa sociedade de consumo não tem misericórdia, não apenas da terra, mas também dos pobres. E às vezes a agricultura intensiva poderá, inclusive, até trazer a fome, não é? No sentido em que as terras ficam sem capacidade de produzir. E o nosso consumismo leva-nos ao problema também dos chamados gases de estufa, em que os animais, infelizmente, são obrigados a consumir quantidades astronómicas e depois não existe terra para os pastos. Há uma desflorestação tremenda e nós entraríamos aqui no tema do aquecimento global, não é? Das mudanças climáticas. E outras coisas. E outras questões. Nós temos aqui um tema relacionado com um jovem rico. Será que é intencional a Bíblia quando menciona este jovem no encontro com Jesus? Poderia ser um jovem pobre, um jovem de classe média, mas a Bíblia vai buscar exatamente um jovem rico. E com um procedimento fora do normal, porque parece que ele vem a correr. Normalmente os jovens de pose, com o protocolo, vêm a andar. Mas este jovem vem a correr porque ele está ansioso. Quer explicar rapidamente qual foi o tema que o atribulava, que causava ansiedade? Nós temos aqui duas palavras que são interessantes e é interessante que estejam ligadas: jovem e rico. Não é muito frequente os jovens serem ricos. Habitualmente são ricos a partir de uma certa altura da vida. Ou então nasceram num berço de ouro, como nós costumamos dizer, não é? E, portanto, têm uma herança, etc. Não sabemos o que é que se passou com este jovem, concretamente, se era uma herança, é provável que sim, ou se tinha desenvolvido, enfim, se era um empreendedor e tinha conseguido muitos proventos com o seu empreendedorismo. No entanto, o que sabemos é que era jovem e era rico e tinha uma angústia. Ele queria ser salvo. E então correu. Não fosse acontecer, como Jesus Cristo se movimentava, deslocava-se, sempre acompanhado por multidões, não fosse acontecer ele passar e quando ele acordasse já tinha passado, não é? Então ele correu para tentar saber e a preocupação dele era: o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque no fundo o resto da vida ele já tinha. Não era preocupação para ele, não precisava de se preocupar em relação à roupa, nem em relação à alimentação, nem em relação ao sustento da família, nem em relação aos seus prazeres, assim, à sua vida social. Ele não tinha preocupações, porque era abastado. No entanto, tinha outra, e era uma preocupação legítima. O que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Será que essa pergunta não poderia ser: como é que eu posso comprar a vida eterna, segundo o seu paradigma e o seu sistema de valores, ou havia um interesse genuíno? Eu penso que nós não seremos muito violentos se pensarmos isso.
Não temos a certeza, mas suspeitamos, não é? Suspeitamos porquê? Pela continuidade dos acontecimentos, é que a história não acabou aqui. Ele faz a pergunta e Jesus dá-lhe uma resposta. E dá-lhe a resposta e, claro, Jesus leu o seu coração, não é? E, portanto, teve a capacidade para perceber o que era o âmago do seu problema. É que ele não era só rico. Não há problema em sermos ricos, porque quem nos concede a riqueza é Deus, quando é uma riqueza honestamente adquirida. O problema é o que é que nós fazemos com a riqueza, como é que nós lidamos com a riqueza, qual é o lugar que a riqueza tem nas nossas vidas. E este era o problema deste jovem, é que ele tinha o seu coração na riqueza. E Jesus disse-lhe, olha, guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, etc. E faz-lhe ali um resumo da lei, dos primeiros 4 mandamentos, e dos últimos 6, resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz-lhe aqui o resumo completo. E o mancebo, o jovem rico, ficou todo contente e disse, ó senhor, eu já ando a fazer isso há muito tempo. Isso é o que eu faço normalmente. E agora Jesus toca-lhe na ferida e diz, olha, então vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E isto é que provocou o abanão e ele retirou-se triste. E é interessante, Emanuel, nesse paralelo que tu fazes, ele quando olhou para Jesus e para a sua comitiva com os discípulos, ele de alguma forma queria viver o discipulado. E aquilo que Jesus desafiou, ele fez com os discípulos. Ele convidou a cada discípulo a deixar tudo e a segui-lo. E herdariam o reino dos céus. E ele fez o mesmo desafio ao jovem rico. Será que tu estás disposto também a deixar tudo para seguir-me? Tu queres ser um verdadeiro discípulo? E é aqui que tu dizes, ele tinha muita coisa, não era fácil verdade, abdicar. É verdade. Agora, o que é interessante também aqui pensar é, então, mas afinal de contas, em que é que nós ficamos? Então os ricos têm que vender tudo e dar o dinheiro todo, distribuí-lo pelos pobres? Não é isto que nós vemos Jesus defender ao longo da sua vida. Isto foi uma mensagem específica para este homem, que tinha um problema específico. E ele aplicou a terapêutica, desculpem aqui fugir para a minha área, aplicou o remédio, a terapêutica adequada para esta doença. Ele tinha uma doença. Ele amava de tal forma aquela riqueza que a punha em primeiro lugar em relação a Deus. E a prova foi que, quando Jesus disse, olha, deixa aí tudo isso, ele foi-se embora triste. Portanto, ele não aceitou, porque ele não queria de forma nenhuma pôr de parte esta ligação tão íntima que tinha com a riqueza. O problema não é a riqueza. A Bíblia diz claramente, nós ainda há dias falámos sobre isso, ouvimos falar sobre isso, e que é precisamente que não é o rico que é mau, é sim o rico que é, por exemplo, avarento, ou que não dá ajuda àqueles que estão em necessidade, ou que explora os seus trabalhadores, os seus colaboradores. Este rico, sim, não é por ser rico, mas é por ser avarento, por não dar aquilo que é necessário àqueles que estão em necessidade. Até porque nós temos vários personagens bíblicos que foram ricos, os patriarcas todos, vários reis, Exatamente. todos eles foram ricos. O problema não está na riqueza, exato. Obviamente. E a nenhum deles Deus pediu que se desfizessem da sua riqueza. E a riqueza dessas pessoas passou para a sua descendência. Sempre. Passou por herança. Em todos os casos, nós podemos ver vários casos na Bíblia que são claros em relação a isso. Deus respeitou. Agora, o que Deus pediu a estas pessoas foi que dessem um contributo valioso e que não ficassem agarrados à sua riqueza a ponto de a porem entre si e Deus. E aí entramos naquilo de que se falou a semana passada, que é precisamente a nossa entrega. O entesourar para o céu, o entesourar para o lugar celestial, entesourar para Deus, é precisamente aquilo que nós podemos fazer de melhor e que Ele mais quer, é dar-lhe o nosso coração, é a nossa entrega. Quando há esta entrega, o resto não constitui um problema. A realidade é que o texto bíblico diz que
nunca mais se ouviu falar deste jovem. Exatamente. E nós podemos depreender algo sobre isto. O que é que tu achas, Emanuel? Sim. Será que ele trocou, chegou a trocar? Será que ele chegou a subir essa etapa do discipulado, como aos discípulos, e abandonou tudo e seguiu a Jesus? Jesus deu-lhe o remédio, mas ele não o tomou. Então a culpa não é de Jesus, pois Não, de modo nenhum. O remédio era eficaz. Isto é como uma pessoa que vai ao médico e tem um problema de saúde e o médico receita-lhe um determinado medicamento. Vai à farmácia, compra o medicamento, muito bem, mas depois chega à casa e diz, pá, mas que incómodo agora ter que estar a tomar isto, não sei quantas em não sei quantas horas, e guarda o medicamento num saco de plástico lá numa gaveta. O problema que este mancebo, que este jovem rico cometeu foi exatamente o mesmo. Ele tinha um medicamento certo para a sua doença, mas não o tomou. E como não o tomou, foi-se embora e olha, nunca mais ouvimos falar dele. Porque se ele tivesse mudado de vida, provavelmente haveria um registro qualquer sobre isso. Sobre a continuidade. Exatamente. Havia alguém que dizia que existem pessoas tão pobres, que só têm dinheiro. É verdade que nós podemos dizer que o dinheiro não traz felicidade, mas que ajuda, não é? Ajuda de alguma forma. Pode ajudar, mas também nos pode estragar. Depende da forma como nós olhamos para ela, não é? Quantas pessoas nós ouvimos falar que ganham a lotaria ou esses jogos que dão muitos milhões, enfim, e que depois a sua vida ficou desgraçada, depois de terem aquela oportunidade fantástica de terem os seus problemas todos resolvidos, não é? Mas depois fizeram um bocadinho como a primeira parte do filho pródigo, digamos. Portanto, esbanjaram, estragaram, deram cabo da saúde, etc. E estes dramas é que Deus quer evitar quando nos apela a nós pormos a riqueza no seu devido lugar. Não é a evitarmos a riqueza, mas a pô-la no seu devido lugar. Porque ele também fala dos pobres. E muitas vezes nós dizemos, mais vale ser pobre do que rico, mas não é isso que a Bíblia diz. É mais vale ser pobre íntegro do que rico egoísta ou avarento. Portanto, não é mais vale ser pobre do que rico, porque se for um rico íntegro e cumprindo com este plano social do ministério de Jesus, então ainda bem que há. Ainda bem que há esses ricos e que haja muitos, para que isso ajude muitos dos carenciados e o próprio desenvolvimento da pregação do Evangelho não sinta necessidades. Muito bem. Então Deus quer de alguma forma prescrever para tratar o nosso materialismo, o nosso consumismo. E normalmente quem é altruísta nesta dimensão também é sensível para com as necessidades sociais. Eu até posso ter muito, mas se o meu coração é avarento, eu não vou ser sensível e não vou viver a responsabilidade social. Exatamente. Nós encontramos um outro personagem porque foram vários os encontros que Jesus teve e esses encontros podem marcar a vida, como também quer ter com os nossos interlocutores que nos assistem lá em casa. Um desses personagens foi Zaqueu, o chefe dos publicanos. Zaqueu significa puro, o nome dele significa puro, e que na realidade é um contraste com aquilo que era considerado com o seu povo. Ele era considerado impuro, porque os publicanos trabalhavam para o exército invasor, para os romanos. Exatamente. E por isso eram considerados apátridas, eram traidores. E Zaqueu, além de ser o puro, tinha também um traço fisionómico extremamente interessante. Ele era baixinho, não é? Era pequenino. E ele estava habituado... Usando um termo angolano, era cambuta. Cambutinha, exatamente. E ele normalmente estava habituado a subir às árvores para poder superar a sua limitação física. E é muito provável que existisse ali um sicômoro perto da sua casa. Hoje, quem visita Israel... É verdade que hoje vende-se muito o turismo, nós não acreditamos que terá sido aquele sicômoro, mas costumam apresentá-lo como o sicômoro onde subiu Zaqueu. Ele subiu à árvore, como subia quando era menino, da mesma forma que estava habituado a subir em cima das pessoas. Uma pessoa sem escrúpulos. Ele queria era ganhar dinheiro. Mas nós vamos encontrar aqui uma diferença. Uma cena hilariante, o chefe dos publicanos, porque ele não era apenas o publicano, ele era o chefe deles, subindo ao sicômoro para tentar estar com Jesus. E a sua necessidade existencial era tão grande que ele clamou, ele gritou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a verdade é que Jesus aproximou-se dele e o Zaqueu mostrou, contrariamente em relação ao jovem rico que tratámos há pouquinho, arrependimento. Porque ele estava disposto a dar metade dos seus bens aos pobres. Não foi preciso Jesus dizer-lhe, partiu dele a motivação do seu coração. E ele ainda foi mais além. E alguém que ele tenha roubado, ou que tivesse roubado, ele prometeu devolver
4 vezes mais. Exatamente. Isto é extraordinário, porque nós encontramos dois indivíduos muito parecidos, com uma biografia muito parecida, mas com motivações de coração completamente diferentes. E por isso Jesus pôde ministrar de forma diferente a cada um deles. Prescreveu, como dizias há pouquinho, como médico dos médicos. O jovem rico não aceitou, mas Zaqueu encontrou e aceitou esta proposta que Jesus lhe fez e tornou-se um grande discípulo ali na cidade de Jericó. É verdade que nós temos aqui alguns paralelismos entre estes dois homens, mas no caso de Zaqueu, Jesus não lhe disse tudo ou nada. Já agora, Emanuel, porquê é que tu achas que ele não desafiou da mesma maneira? Como nós dissemos há pouco, ele leu o coração. Ele sabia qual era o coração do jovem rico e sabia qual era o coração de Zaqueu. Reparem, uma pessoa distinta na sociedade, um líder, trepar uma árvore para poder ver quem ia no meio da multidão, ele passou por uma certa vergonha. Ele deu nas vistas. E, portanto, ele humilhou-se ao fazer isto, não é? Mas ele sujeitou-se a tudo isto. Não foi como o mancebo que foi a correr e disse, olha, aqui estou eu, sou o jovem rico e, portanto, agora diz-me lá como é que eu hei de obter a salvação. Não, Zaqueu procedeu de uma forma diferente. E Jesus disse-lhe, olha, desce daí. E assim foi. E foram para a casa dele, ali estiveram a conversar, e dessa conversa resultou a grande decisão de Zaqueu. Disse, olha, eu vou dar metade das minhas riquezas aos pobres. Não sabemos como é que ele administrou essa riqueza que foi dada aos pobres, porque isto também é um assunto que é importante nós pensarmos, é como é que se dá aos pobres, não é? Mas, por outro lado, ele, além disso, ainda disse àqueles que eu defraudei, e como cobrador de impostos daquela época, não vamos fazer paralelismos para os nossos dias, mas para os cobradores de impostos daquela época, ele ficava com uma boa fatia nos impostos que cobrava, não entregava tudo aos romanos. E, portanto, essa parte ele disponibilizou-se a restituir em quádruplo, ou seja, em indemnizar aqueles que tinham sido lesados pelo seu comportamento. E isto é muito interessante. Portanto, ele assumiu espontaneamente. Ele fez uma autopurificação da sua corrupção. O que é extremamente diferente daquilo que nós vemos hoje na sociedade, quando vemos indivíduos, e às vezes até instituições bancárias, a defraudar, a explorar. E são sempre inocentes. São sempre inocentes. Exatamente. É engraçado também, é interessante que Zaqueu provavelmente terá visto a transformação de um colega seu. Porque um dos 12 apóstolos, Mateus, também era cobrador de impostos. E ao ter visto Jesus transformar a vida deste colega, quem sabe ele sentiu-se inspirado. Daí a importância do testemunho. O testemunho é fundamental. Exatamente. De acordo também com essa ideia. Temos aqui um outro personagem bíblico, Jó. Jó foi descrito no seu tempo. Outro rico, não é? Outro rico, aqui estamos numa sequência de 3 ricos. São vários ricos. É verdade que nos Evangelhos nós encontramos a expressão que é mais fácil entrar um camelo por uma agulha do que um rico no reino dos céus. É verdade que as pessoas às vezes pensam que é a agulha da costureira. Exatamente. Essa agulha não é da costureira. A agulha era colocada normalmente no curral ou num sítio onde entravam os animais, era um sítio apertado onde passavam os animais um a um. Estamos a falar de linguagem de gado e da agricultura daquela época. Jesus não está a dizer que os ricos não podem entrar no reino dos céus. Mais uma vez está a dizer que é difícil. É difícil. Se forem ricos como o primeiro, o jovem rico que nós falámos, não cabem lá na porta, não é? Não passam. Agora, se forem como Zaqueu, se calhar já cabem, não é? É verdade, é verdade. Em relação a Jó, Emanuel, e nós estamos também a aproximar-nos do final do nosso encontro, como é que nós poderíamos considerar este homem em função de todas as provações e dificuldades que ele viveu? Era alguém que tinha responsabilidade social? Era alguém íntegro? Bom, a descrição que é feita pelo próprio Deus é de que ele era uma pessoa íntegra. Ou seja, ele não estava vendido à corrupção. Tal como Zaqueu corrigiu a corrupção, porque era corrupção o que ele fazia, este estava livre da corrupção. E eu estou a repetir esta palavra, corrupção, embora não seja uma palavra agradável nem bonita, mas
este é um problema da sociedade atual e não vou dizer que é um problema de Portugal. É um problema mundial, é um problema em todas as sociedades. Nós vemos a tendência humana para isto, para a corrupção. É uma coisa tremenda. E, de facto, a vida deste homem era sem corrupção. Ele era íntegro, ele era reto, é outro adjetivo que é colocado sobre ele, temente a Deus e desviando-se do mal. Ora, uma descrição destas era fantástica. Só que estava lá presente o inimigo e disse o quê? Então, mas ele é isso tudo porque ele está cheio de riquezas, tu estás farto de o abençoar, como é que ele havia de ser? Bom, este raciocínio é possível, mas nem sempre as coisas acontecem assim. E nós verificamos que quando as pessoas têm muitas bênçãos, é muito fácil ficarem a olhar para as coisas e esquecerem-se do doador dessas coisas e afastarem-se de Deus. E atribuírem essas bênçãos a si próprios. Parece que estão a fazer uma campanha eleitoral. Eu fiz, eu aconteci e eu vou fazer e vou acontecer. É um bocadinho este espírito, o eu sou capaz, eu conquistei. Ora, Jó não era assim. Mas este foi o raciocínio que o inimigo, o acusador, encontrou. Espera lá, tu agora vais ter de provar que ele é assim, sem ser por interesse. E depois sabemos o resto da história, não é? E sabemos que Jó perdeu todas as suas riquezas, portanto, entrou em falência, perdeu grande parte da sua família, entrou também em falência familiar, perdeu a sua saúde, perdeu tudo. E o que lhe restou, que foi a mulher, a esposa e 3 amigos, o que lhe restou foi acusatório. Ou pertences amigos, não é? Exatamente. E que ainda o acusaram, tu estás assim por culpa tua. Eu não julgo também a mulher de Jó, não é? Em função do que Pois, ela estava a ver. Exatamente. Ela até disse, olha, amaldiçoa E em função do que era o conceito da época. Claro, Porque naquela época pensava-se que a doença e a desgraça, a miséria, eram resultantes da má maneira de ser de cada pessoa, dos erros cometidos pela pessoa. Podemos dizer numa linguagem mais teológica, era consequência dos seus pecados. Não é? Este conceito está errado. Claro que os nossos erros podem levar-nos a viver experiências difíceis, dolorosas, etc. Pode haver essas consequências. Agora, não vamos pensar que são os juízes de Deus, até porque nós sabemos que os juízes de Deus chegarão numa outra altura cósmica, mais solene e mais envolvente. Mas, portanto, este homem foi condenado pelo inimigo e sofreu as consequências de ser um homem bom, um homem completo, um homem íntegro, até um dia. Claro. Aliás, o livro de Jó coloca em causa a lei da retribuição. Exatamente. Se tu és bom, recebes coisas boas. Se tu és mau, recebes coisas más. Mas no caso de Jó, ele era um homem íntegro e honesto. E quando nós olhamos para Jó, sabemos que ele não tem conhecimento dos bastidores. Ele não sabe o que está a passar por trás. Exatamente. E quando olhamos na perspectiva da mulher e dos amigos, eles têm uma perspectiva meramente humana. Jó, tu abriste insolvência. Como disseste há bocado, Emanuel, Exatamente. falência total. Estás diagnosticado com uma doença terminal. Onde é que está a tua fé? O que é que Deus está a fazer por ti? Por isso, Jó amaldiçoa a Deus e morre. Este é o conselho da mulher e os amigos indiretamente apoiam esta lei da retribuição. Mas Jó, não sabendo tudo isto, ele mantém-se íntegro e honesto. Exatamente. Isto é qualquer coisa de Ele extraordinário. disse, eu sei que o meu Redentor vive. No meio de todo o seu sofrimento, de todo o seu desgosto e das acusações dos seus amigos e da sua esposa, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E isto é um desafio enorme para nós. Ou seja, este homem merecia ser rico. Ele merecia ser rico. E a verdade é que Deus depois retribuiu-lhe tudo, todo o seu poder, até socialmente e financeiramente. Ao olhar para esta lição e ao ver uma linha de encaminhamento entre todos eles, percebemos claramente que se não formos sensíveis com as necessidades
físicas, com as necessidades sociais, isto poderá afastar-nos do reino eterno. Isto não é uma questão de opção, mas sim de necessidade. Na nossa relação vertical com Deus, há uma necessidade de reconsagração, mas essa reconsagração terá que ter também exposição horizontal. Exatamente. E se eu não tiver sensibilidade para com as necessidades do meu próximo, dos meus irmãos e às vezes até da minha família direta, isto poderá ser um problema depois no julgamento eterno. Sem dúvida. Emanuel, estamos a chegar ao final, havia ainda tanto aqui para espremer, não é? Mas o tempo é mesmo não muito permite. curto. Mas foi um prazer. O prazer foi nosso. Obrigado pela tua presença. Cuidar dos pobres é um mandamento de amor e é também uma expressão de gratidão para com Deus. Segundo Tiago 1,27. Que o Senhor nos torne, a cada um de nós, que estamos aqui no estúdio e também a cada um de vós que assiste lá em casa, sensíveis às necessidades de quem sofre, de quem é marginalizado, de quem apresenta necessidades. Um dia são eles a precisarem, outro dia podemos ser nós. Por isso é muito importante esta reflexão. Obrigado pela sua preferência, contamos consigo no próximo programa.